Hoje vamos ler João 10, 11, 12 e Salmos 139. João 10. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que lhe estava falando. Então Jesus afirmou de novo: Digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará a pastagem. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Diante dessas palavras, os judeus ficaram outra vez divididos. Muitos deles diziam: Ele está endemoniado e enlouqueceu. Por que ouviu? Mas outros diziam: Essas palavras não são de um endemoniado. Pode um demônio abrir os olhos dos cegos? Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Você é o Cristo? Diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome do Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é o maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente, os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus lhe disse: Eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: Não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus lhes respondeu: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: Vocês são deuses. Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus,
e a Escritura não pode ser anulada. Quer dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, eu sou o Filho de Deus? Se eu não realizo as obras do meu Pai, não creiam em mim. Mas se as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras, para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério, e ali ficou. E muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal miraculoso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria, de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente de sono. Então lhes disse calmamente: Lázaro morreu, e para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois disso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele, que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Eu não lhe falei que, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. E então os romanos virão e tirarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. Então um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Nada sabeis. Não percebeis que vós é melhor que morra? Não percebeis vós que é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados, para reuni-los num povo. E daquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Ao invés disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e, no templo, perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudessem prender. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção.
Porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres. Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando: Hosana! Bendito é o que vem em nome do Senhor! Bendito é o Rei de Israel! Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenhas medo, ó cidade de Sião. Eis que o seu rei vem, montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, perceberam que eles fizeram essas coisas e que elas estavam escritas a respeito dele. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem, o mundo inteiro vai atrás dele. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisará seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salve-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isso, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Esta voz veio por causa de vocês, e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer, o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhe então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus
fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem, a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão, eles não podiam crer, porque, como disse Isaías noutro lugar, cegou os seus olhos e endureceu os seus corações, para que não vejam com os olhos e nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Isso tenho plena certeza. Mas ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles! Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e rebelam-se contra ti. Caso não odeie os que te odeiam, Senhor, eu não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho contra eles ódio implacável, considero-os inimigos meus.
Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Glória a Deus. A gente começa a ler João e a gente vai vendo ali vários acontecimentos tão maravilhosos, né? Mas eu quero focar hoje no texto que está em João 12, né? Que fala bem assim: então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro naquela época, né, gente? Nardo, naquela época, era muito caro, né? E derramou sobre os pés de Jesus e enxugou ali com seus cabelos. E a palavra de Deus fala que aquela casa encheu com a fragrância do bom perfume. A gente vê ali que foi em Betânia, né? Então, na porção de hoje, Deus quer trazer uma reflexão. Aonde está a sua motivação em adorar a Deus? Faça essa reflexão agora, você. Feche seus olhos aí, em 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Senhor, aonde está a minha motivação em adorar o Senhor nessa manhã? Você já deu um glória nessa manhã? Eu não sei se está frio, está calor. Aí, aqui está quente, muito abafado. Eu já fui ministrado, Senhor, eu te agradeço já por esse bafo, nessa quentura que está aqui, né? Queridos, é uma essência, nós precisamos entender isso. A nossa adoração, ela está onde? Na vitória que nós vamos receber? É no louvor que nós vamos ouvir, né, no culto de sábado, através do Ministério de Louvor? É nas expressões de adoração que nós vamos fazer, seja através da dança, seja através do levantar as mãos, do bater palmas? Aonde está a nossa verdadeira adoração, queridos? E é onde que a gente tem sido pego, tá? Nós temos sido pegos em uma adoração, na verdade, que não é verdadeira. Ela é uma adoração voltada para emoção. E Deus está falando hoje, nessa manhã, através dessa palavra, esse capítulo, sobre essa passagem ali em Betânia, tá? Ele quer nos levar, a partir deste momento, a partir, né, dessa reflexão hoje, que nós paramos aí uns 10 minutinhos para refletir na palavra do Senhor. O que seria essa motivação, essa verdadeira adoração ao Senhor? Tá? Eu peguei alguns outros textos isolados que não estão em João, para a gente fazer essa reflexão, ok? Então, o que acontece? Ela derramou um frasco de nardo puro. Gente, naquela época, essa quantidade de nardo daria o dinheiro daria para sustentar uma família inteira durante um ano inteiro. Então, a gente pode ver que não foi qualquer óleo, não foi qualquer essência, não foi qualquer perfume que ela colocou ali diante de Deus. Foi tudo o que ela tinha de melhor e entregou ao Senhor. A gente vai ver também, logo embaixo, que ela enxuga os pés, ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Então, nós temos duas coisas interessantes aqui, dois elementos interessantes, que é o perfume, o melhor perfume que ela tinha, ela derramou aos pés de Jesus, né? Inclusive, ali, os discípulos, alguns discípulos ali, se indignaram, né? Gente, ela está vendo que ela está gastando esse perfume, né? E ela enxuga depois os pés de Jesus com os cabelos.
Eu não sei porquê, mas a mentalidade, a percepção que eu tenho que o cabelo está interligado com a nossa mentalidade, ou seja, com a nossa mente. A nossa adoração, queridos, ela não pode ser emocional, ela precisa ser espiritual, em uma renovação de mente. Quem está entendendo, gente? Dá um glória a Deus. E aí, a gente precisa ter a nossa mente renovada na presença de Deus, para que nós possamos entregar essa verdadeira adoração. Amém? Então, vamos lá. Eu peguei um texto aqui que fala, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos 12, 1. Nós vamos ver aqui o que é um culto racional. O culto racional, quando eu falo culto racional, queridos, eu estou falando de o culto da igreja. O culto racional é um ato de adoração ao nome de Deus. Então, nessa manhã, nós estamos fazendo o quê? Um culto racional, tá? Então, eu quero frisar alguns pontos que esse culto racional, ele vai englobar alguns fatores. Por exemplo, um sacrifício, que quando a gente precisa oferecer uma verdadeira adoração, precisa haver um sacrifício. Aquela mulher, ela fez o sacrifício, ela colocou ali a verdadeira essência, quebrou um vaso de óleo puro, ela entregou tudo que ela tinha, ela não reteu nada. Na verdadeira adoração, a gente não pode reter nada, a gente não pode deixar nada para trás na nossa mente. A gente precisa colocar, isso implica em nós confessarmos ao Senhor. E aí, a partir desse momento do sacrifício, vem a questão da santidade. A verdadeira adoração, queridos, envolve santidade na presença dele. Nós não podemos chegar diante de Deus em uma adoração contaminada com o pecado. Tá? E depois nós temos aqui o racional, né? O que seria esse racional? Entendimento. Aqui, ó, com a mente. E a gente viu isso lá quando a mulher ela vai enxugar os pés de Jesus com seus cabelos. É tendo entendimento do que você está fazendo diante de Deus. Por isso que é muito sério essa questão da adoração, quando a gente está ali no momento de adoração espiritual ao nome de Deus, no culto, quando você está em casa adorando ao Senhor. Essa adoração, ela está sendo motivada através de quê? É porque você recebeu uma palavra de bênção, é porque o dinheiro entrou na conta e você vai começar a pagar os boletos, é porque Deus tem uma coisa nova para fazer na sua vida. Da onde que está vindo essa motivação? E a gente vai entender que o verdadeiro culto de adoração ao nome do nosso Deus é um culto com inteligência, ou seja, com a mente. Você sabendo o que você está fazendo, que não essa adoração ela não está sendo contaminada pelas suas emoções humanas. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí, gente. Fala um glória a Deus aí no chat. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E aí a gente precisa praticar isso. E como é que a gente vai praticar isso? Nós vamos oferecer a nossa vida ao Senhor, nosso corpo físico ao Senhor. Em quê? Em santidade. Tá? E depois a gente vai renovar a nossa mente. Deixar que Deus transforme os nossos pensamentos e atitudes. Né?
Porque, queridos, a verdadeira adoração ao Senhor, ela tem ação. Ela tem ação. Não basta a gente chegar ali simplesmente no secreto, em oração a Deus, entendeu? Ela tem que ter ação. Aquela mulher, ela teve uma ação, ela entregou tudo, ela não reteve nada. Aquilo foi talvez uma das maiores expressões, né, de expressão de adoração já, de um dos maiores momentos de adoração ali com Jesus foi dessa mulher. Nós precisamos entender que a verdadeira adoração também implica em uma vida de santidade ao nome do nosso Deus. Renovação da mente em Cristo. Vocês têm chegado a Deus em adoração. Você tem pedido, Senhor, renova a minha mente. Renova a minha mente. Sabe por quê, queridos? Porque a gente vai ver que isso também tem uma interligação com a nossa identidade de filho na presença de Deus. A gente vai ver lá em João 4:23, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. São os adoradores que o Pai procura. Então nós vamos ver aqui uma identidade do verdadeiro adorador. Não se trata de uma adoração emocional, e sim uma adoração espiritual. Esse culto racional que Paulo está falando é espiritual. Então, aquela mulher, de uma certa forma, ela entregou o nardo puro. Ela não reteve nada. Ela entregou literalmente tudo. E ela enxugou os seus cabelos. Ou seja, ela tem uma interligação ali com a mentalidade, com a racionalidade. Ela sabia o que ela estava fazendo. Então, para nós finalizarmos esse momento, Deus está trazendo essa reflexão. Despertar de uma identidade dos filhos. E como despertar essa identidade? A verdadeira identidade dos verdadeiros filhos são aquelas que o adoram em espírito e em verdade. Sem contaminação de emoção humana. Entendendo o que você está fazendo na presença de Deus. Então, neste momento agora, é necessário você refletir sobre isso. Você já dá um glória a Deus, você já agradeceu ao Senhor. Senhor, eu te agradeço. Eu te dou glória, eu te dou honra por aquilo que o Senhor é. E não uma motivação porque você recebeu o dinheiro que caiu na conta agora e você já vai adorar o Senhor. Você já vai adorar o Senhor porque nós estamos aqui todas as manhãs. Senhor, obrigado por esse maná, por essa reflexão dessa manhã. E começa a dar glória, começa a dar glória, começa a dar glória, e você vai ver, querido, que vai ser igual aquele perfume que mudou ali em Betânia. Amém, queridos? Nossa reflexão de hoje é isso. A essência dos verdadeiros adoradores. Amém? Shalom, shalom. Tenha um bom dia na presença do nosso Pai.